Teve uma época da minha vida, não há muito tempo, que mesmo eu me alimentando muito bem, na maior parte do tempo, mesmo assim eu estava engordando. E o fator de eu estar engordando muito estava atrelado à questão da minha qualidade de sono. E neste vídeo eu vou te mostrar como que um e o outro estão alinhados. Nessa época de vida que eu tive, isso foi em 2020, 2019 a 2023 mais ou menos. Eu tinha necessidade, obrigação de acordar cedo todos os dias. Não que hoje eu não acorde, mas ali eu tinha uma obrigação, um compromisso com outras pessoas. Todos os dias eu tinha que ir para a fazenda e eu tinha que acordar mais cedo, porque eu sempre tomei café da manhã de uma forma mais organizada, então eu não deixava de tomar o meu café da manhã para ir trabalhar na fazenda. E o que eu fui percebendo? Eu tinha um horário ali bem determinado para acordar, mas eu não tinha um horário fixo para ir dormir. Então eu vivia daquela maneira. Um dia ia dormir mais cedo, outro dia eu ia dormir mais tarde, por N motivos, às vezes ficava vendo televisão, qualquer coisa que seja. Mas eu não tinha aquela intenção de ter um sono melhor. Logo eu ia deixando a coisa fluir no automático. E infelizmente, muitas vezes, na maioria das vezes, eu ia dormir muito tarde, até mesmo com dificuldade de dormir. E eu percebi que essa dificuldade que eu tinha de dormir estava também atrelada à questão do uso de pré-treino. Mas o que eu mais fazia ali era treino de crossfit. Eu tomava pré-treino antes de treinar e aquela intensidade muito exagerada, além do estimulante que eu tomava, surtia efeito na minha noite. Eu custava a dormir e quando eu conseguia dormir, ficava fritando ali na cama, eu não tinha um sono de qualidade como eu poderia ter se não tivesse tomado um pré-treino, por exemplo. E isso foi acontecendo ali no meu dia a dia, que durou o quê? 4 anos, cerca de 4 anos. Nesse tempo, por mais que eu treinasse forte, por mais que eu comesse bem, eu fui vendo que eu não estava tendo bons resultados, eu estava engordando um pouco, não só na questão do peso mesmo que estava ali aumentando na balança, mas eu via por meio de fotos, até vejo fotos hoje em dia, que eu tinha ali uma gordura acumulada onde eu não havia antes. Muito disso é pelo excesso de calorias que estão sendo consumidas, mas também na desregulação hormonal que acontece quando a gente não tem uma qualidade de sono eficiente. Quando a gente dorme mal, o que acontece? No sono é um momento que o corpo ele vai descansar de uma forma completa. É nesse momento que os hormônios eles são ali produzidos, são ajustados, são alinhados. E quando a gente não dá esse tempo ou qualidade suficiente para o sono, acontece que isso não é equilibrado. As consequências já são sentidas no dia seguinte. Quando a gente não tem essa qualidade de sono adequada, a gente dorme realmente mal, perceba que no outro dia, aquela vontade de comer, a gente tem esse desejo, essa fome mesmo, não só a parte do desejo, mas a parte fisiológica ali, a gente sente mais fome, mais vontade de comer a todo momento, justamente porque os hormônios relacionados à saciedade, eles estão meio que bagunçados. Hormônios como grelina e leptina, eles não estão ali funcionando de uma forma muito eficiente. Logo, eu percebi muito isso, quando eu dormia muito mal, que chegava o horário, normalmente antes do horário, melhor dizendo, que eu tinha ali o aspecto de almoçar, por exemplo, eu já estava sentindo fome, ou seja, eu sentia fome antes do momento habitual. Agora imagina, todo dia você dormindo mal, mantendo essa sequência de sono desregulado, o quanto que isso vai fazer que todo dia você fica ali desejando comer mais. Fica difícil todo dia você ficar lutando, debatendo contra si, para não comer mais do que gostaria, que deveria, melhor dizendo, porque está com fome, só que isso tudo é em razão de desregulação dos hormônios relacionados a que você não teve uma qualidade de sono adequada. Fora isso, ao dormir mal, como eu falei, o cérebro nosso ele não tem um momento ali suficiente para dar aquela limpeza cerebral que realmente existe. Tem uma limpeza física que o cérebro faz durante a noite, que ele limpa as toxinas e outros componentes que tem ali no cérebro que precisam ser eliminados. Perceba que na manhã seguinte, naquele dia seguinte, depois que você teve uma noite de sono muito ruim, o seu julgamento pelas coisas, a sua tomada de decisão é precária. É muito fácil optar por alimentos que são mais prazerosos, mais hipercalóricos, ou seja, eu tenho ali uma quantidade muito grande de calorias em um pequeno espaço.
em um pequeno tamanho. Então perceba que o seu senso de julgamento ele fica precário. Acertar na tomada de decisão fica mais difícil. Na hora que você é exposto entre fazer A, que é algo que te exige mais esforço, mas que te leva para um melhor resultado, ao fazer B, que te exige menos esforço e vai te levar a um resultado pior, você, nessa condição, fica muito mais propício a optar pelo B, que exige menos esforço. Justamente porque nesse momento você vai ver o quê? É muito mais fácil tomar decisões equivocadas, porque o seu senso de julgamento ele não está ali maximizado, não está em ótima eficiência. Dormir bem, para quem somente ouve falar, você precisa dormir bem, sono é importante. Se você ficar só nessa estante, só nesse nível de, eu preciso dormir bem, é importante, e não se aprofundar, dificilmente você vai querer dormir bem. Você só vai querer dormir bem de verdade a partir do momento ou seja, você só vai priorizar a sua noite de sono a partir do momento que você vê que a diferença que faz na sua vida está muito mais apto para fazer as suas coisas, produzir muito mais, trabalhar de uma forma melhor, sua mente está mais clara, mais ágil, está mais limpa, você não fica com muitos pensamentos dentro dela. Somente a partir disso, de entender bem o quanto que isso é precioso para você ter bons resultados, é que você vai priorizar a qualidade do sono. Se você ficar somente ali na linha superficial, dizendo, e ouvindo que é bom, é importante, você não vai fazer um esforço maior para ter essa qualidade de sono melhor. Tem alguns mecanismos que ajudam a gente a dormir melhor. Teve um livro que eu li, do Matt, que é Por que Dormimos?, que foi ali o divisor de águas para mim sobre o relacionamento que eu tenho com a questão do sono. A gente menospreza muito a influência que o sono tem. E a partir dali que eu estudei bem, aprofundei, é que realmente eu fui valorizar essa questão. Para você que nunca leu e quer melhorar o seu sono, eu lembro que nessa época eu fiz o quê? Eu peguei ali 12 sugestões para você dormir melhor. Eu até fiz um conteúdo sobre isso e tenho disponível. Se você quiser receber esse conteúdo no qual eu mostro ali 12 formas para você dormir melhor, entra no meu Instagram e vai lá nas mensagens do nosso direct e coloca lá, dormir, que eu vou saber que você está querendo receber esse conteúdo que eu vou te enviar, tá bom? Mas mais do que isso, eu lembrei aqui de uma história que eu ouço muitos podcasts relacionados à saúde e tudo mais, e teve uma vez que eu vi sobre aquele Paulo Musi, que é um médico, se não me engano é ortopedista, especialista em joelho, e ele é uma pessoa da área ali de treinamento muito forte. Ele é muito forte, muito grande e tudo mais. Tem até cheio pela taça fisiculturista, não sei por que não foi, enfim. Ele é uma pessoa que está ali o tempo todo fazendo várias atividades no seu dia a dia e acaba dormindo pouco. E ele não prioriza o sono, tanto quanto deveria. Ele mesmo tem essa noção, ele fala isso, mas em virtude dos afazeres dele, ele teve essa escolha. E ele notou que no período de férias, quando ele estava tendo mais tempo para ele, para poder dormir, ele ajustou o horário dele de sono e, consequentemente, com poucos dias ali que ele ajustou o horário dele de sono, ele emagreceu muito. Não necessariamente ele perdeu massa magra, mas teve ali uma perda de peso significativa somente por ele ter ajustado as suas horas de sono. E depois que ele acabou ali as férias e tudo mais, ele voltou na mesma rotina que ele tinha de dormir menos e houve aquele reganho de peso. Perceba então que somente por a pessoa ela dormir menos horas do que o corpo precisa, não é nem questão de dormir porque quer, porque pode, tudo mais, não. É porque o corpo realmente precisa dessas horas e precisa dessa qualidade. Se não precisasse, olha para você ver o tanto de aspectos do corpo humano que mudaram nesses tempos todos, né? Nesses milhares de anos, a evolução do corpo humano. Por que será que o sono, o dormir, ele ainda continua? Porque nós animais ainda temos que dormir? Justamente porque é imprescindível ter isso, não tem como ser diferente. Você queira ou não, você precisa dormir o quê? 7 a 8 horas. Lembrando que eu gosto muito de ajustar o seguinte, se eu vou dormir, vamos dar um exemplo para ficar mais claro, 10 horas da noite e acordar às 6 horas da manhã. Isso dá o quê? 8 horas de sono. Mas lembre que quando a gente vai dormir 10 horas, dificilmente a pessoa vai apagar ali às 10 horas. Ela às vezes demora meia hora, 45 minutos, quem sabe, para poder pegar no sono.
Logo, essas 8 horas já diminuíram para quê? 7 horas e 15. E essa situação fica muito pior se aquela pessoa condiciona ali que ela vai dormir 6 horas. Pode ser, na verdade, que ela está dormindo o quê? 5 horas e meia ou até menos que isso. Então, perceba que, preste atenção que as suas horas de sono tem que ser realmente aquelas horas que você está ali apagado, não que deitou na cama e saiu da cama. Uma forma boa que eu uso para eu lembrar do horário de dormir e tudo mais é colocar no celular, celulares hoje em dia tem isso muito fácil, o modo noturno, que a hora que chega em tal horário, ele abaixa a luminosidade da tela, deixa a tela já com aquele filtro amarelo, já não recebe as notificações, fica mais no silencioso. Isso justamente para diminuir os estímulos visuais e de luminosidade que fazem com que o cérebro fique funcionando de uma forma mais atenta. Porque a partir desse horário da noite, a gente tem que buscar atividades que fazem com que o cérebro fique mais calmo e não que fique estimulando. Porque de nada adianta o cérebro ali estando estimulado, 9h50 da noite, e você querer apagar do nada ali, de uma vez para outra, 10 horas da noite. Isso não vai acontecer. Por mais que tenha pessoas que falam que acontece com ela, não está tendo uma qualidade de sono ali. São raras as pessoas que realmente têm essa condição. E voltando naquele livro que eu li, recomendo bastante, vou deixar até aqui na descrição caso você tenha interesse em ler, e eu recomendo bastante que você faça essa leitura. A gente ouve desde pequeno sobre sono acumulado. Minha mãe falava muito isso. Fim de semana você descansa e dorme mais horas que recupera as horas de sono que você perdeu durante a semana. Isso acontece? Não totalmente. As horas de sono que você perdeu no seu dia ali estão perdidas. O corpo só fica tão cansado, que esse sono acumulado é porque o corpo está tão cansado que ele necessita de mais horas para recuperar-se bem. Então chega um momento que ele vai ter essas horas a mais para se recuperar melhor, mas de nada adianta ficar perdendo o sono ali dia após dia, de forma inconsequente, para depois no fim de semana querer recuperar. Isso não acontece. E um ponto que inclusive fazia com que eu mantivesse ali aquela recorrência de um sono de baixa qualidade e eu estava acumulando gordura na linha abdominal ali principalmente, nessa minha rotina eu acordava cedo, como eu tenho acordado, só que por essa obrigação eu tinha que fazer tudo ali muito rápido, estava ali com sono, né, porque eu não tinha uma noite boa de descanso, justamente porque eu não dormia as horas suficientes, nem tinha qualidade suficiente de sono. Durante o dia eu tomava uma quantidade de café exagerada, normalmente uma garrafa de café, justamente para ficar ali desperto, ficar ali acordado, estando ali fazendo os trabalhos. Quando chegava o fim da tarde, dava um desânimo muito forte. Nesse momento eu tomava mais pré-treino para estar ali mais animado, para poder treinar de forma feroz, porque a concepção que a gente tem ali, quem está treinando, é que somente vai conseguir treinar bem se está tomando pré-treino, senão não adianta, porque é uma coisa totalmente sem sentido, mas era aquilo ali que eu tinha para mim como um mundo, até experimentar, ter uma qualidade de sono, ter alimentação correta das refeições. Isso sim faz com que você treine muito melhor e tenha um resultado muito melhor. O corpo ele transforma, faz uma recomposição corporal bem mais eficiente. Então, eu tomava bastante de café pré-treino para treinar, ficava difícil de eu descansar o cérebro na hora que eu deitava na cama, demorava a pegar o sono e essa qualidade de sono não era muito boa, justamente por aquele excesso de estimulante e excesso de atividade física no período mais noturno. E isso só foi mudado depois que eu ajustei essas coisas. Eu não fiquei mais acumulando gordura na linha abdominal, emagreci, tenho produzido mais do que naquela época, não tenho saudade nenhuma daquela época em relacionado a isso, e bastou eu priorizar a qualidade do sono. E um aspecto que eu sempre me perguntei, né, fui me perguntando a partir da reflexão sobre essa questão do julgamento nosso fica muito precário quando a gente dorme mal. Imagina, você dorme mal e não consegue julgar bem as coisas, fica muito tendencioso, fica muito preguiçoso, prefere as coisas muito mais fáceis que não exigem esforço, consequentemente que não dão um resultado tão bom. A gente fica muito mais suscetível, menos resistente às coisas prazerosas. Então, como eu trabalho com a parte de alimentação, com essa parte de saúde, eu também alinho outros aspectos como quando a gente está dormindo mal, será que a nossa resistência pelas ofertas de todas as formas, ela também fica precária? Será que aquela pessoa que tem uma qualidade pior de sono no trabalho dela,
ela vai tomar decisões piores? Provavelmente sim. Será que até mesmo na questão de relacionamento, questão de família, quando a pessoa ela dorme menos, ela fica mais violenta, mais suscetível a não controlar os seus comportamentos, fica mais suscetível a não controlar suas emoções e acaba ofendendo os parceiros de uma forma muito mais fácil? Sim, eu acredito que isso aconteça sim. E você pode perceber isso na sua realidade, faz muito mais sentido você também ver isso na sua realidade. Se quando você ou outra pessoa ela não está tendo qualidade de sono, se o comportamento dela é mais agressivo, se ela toma piores decisões, se ela não tem cabeça para escutar, perceba que o simples fato de não dormir as 8 horas ali de sono fazem com que a sua vida tome um rumo totalmente diferente do que aquele que, se você tivesse o cuidado, tivesse intencionalidade de dormir melhor, seria. Então fica aqui minha reflexão, além de todos esses outros aspectos sobre o conhecimento de dormir melhor vão ajudar a influenciar você a ter uma qualidade de vida bem melhor. Fica essa reflexão. O que você acha disso? Deixa aqui nos comentários. Lembre-se de ir lá no Instagram e mandar no nosso DM a palavra dormir para você receber as 12 sugestões para dormir melhor. E se além do sono você também quiser alinhar a questão de mentalidade, a questão de atividade física, a parte nutricional, ter ajuda para dormir melhor e se hidratar de forma correta, eu tenho a consultoria Manda, que juntos vamos trabalhar todos esses aspectos para eu te dar o suporte suficiente para você conquistar o corpo que você tanto deseja. O link está aqui na descrição, basta enviar uma mensagem para a gente trocar uma ideia por lá. Te vejo no próximo vídeo aqui.